Eu queria analisar aqui o debate entre Gustavo Machado e o Adrilles, que aconteceu no MesaCast Podcast Três Irmãos, alguns dias atrás. Olha, eu não fiquei totalmente satisfeito de assistir esse debate. Em alguns momentos achei que o Gustavo mandou muito bem, Gustavo Machado. Ele é de esquerda, para quem não sabe. É um cara que entende de marxismo. Você não precisa ser perito, especialista, para fazer revolução ou tentar ganhar um debate, enfim. Mas também fala muita besteira, né, em alguns momentos. É um cara que entende, tem muito conhecimento, né, em alguns assuntos, né. Ele dá aula, mas em outros assuntos envolvendo geopolítica e outras coisas ele fala muita besteira. Então, assim, vamos falar desse debate, tá? Não quero falar sobre o Gustavo. Nesse debate, achei que o Gustavo mandou muito bem, em alguns momentos. Outros momentos, mandou mal. O que me irrita profundamente no Gustavo Machado, como debatedor, é o método dele. Porque ele só ataca a ideia, o assunto ali, dando aula, falando calmo, sem xingar, sem gritar, né? Independente das ofensas que ele está recebendo, né? Então, o método dele pacifista, né, de eu sou um professor e você é um doidinho de bairro, não é tão compatível, porque esses debates, por exemplo, esse do Adrilles, se você põe o Adrilles ali, acabou, já é um debate de quinta série, já é um debate de linha retórica, né, de quem vence a retórica, né? Já é um debate de fazer corte, já é um debate de fazer showzinho. Não importa se o outro oponente é um intelectual que não xinga, que não faz showzinho, enfim. O método do Gustavo é dar aula. Ele vai ouvindo o Adrilles vai atacando ele ad hominem, vai imputando uma imagem errônea, uma imagem maldosa, né, que representa os comunistas. Todo anticomunista faz isso no debate. Ele começa a atacar a pessoa e vai, ó, tá vendo? O comunismo é isso aí, o socialismo é isso aí, vocês são assá, não posso falar aqui, vocês pessoas, vocês defendem uma ideologia totalitária, né? E por aí vai. O Adrilles nesse debate não foi diferente. E o que me irrita profundamente é esse pacifismo de não responder, não estou dizendo a altura, mas alfinetar também, sabe? Apontar o dedo, não o dedo na cara, mas apontar ideologicamente, dizer o que o outro defende, mostrar a demagogia do outro, a hipocrisia do outro, mostrar o bolsonarismo que ele defende. O Adrilles é olavista e bolsonarista. Atacar essas correntes, atacar essa ideologia, essa que é sim totalitária, né, e facho. Mas não. O método do Gustavo não é nem defender isso, não é nem defender a imagem dele, não é nem defender, é falar bonito, é falar dando aula. Ele escuta o Adrilles e pensa, ora, essa coisa que o Adrilles falou, eu vou dar aula, eu vou buscar lá em 1820 e tal, e vou dar aula, e vou explicar com toda a paciência cada coisa. Eu entendo que na cabeça de algumas pessoas do Gustavo Machado, pô, o cara tá lacrando, tá dando aula ali, o cara tá lacrando. Mas as pessoas, bolsonaristas em geral, as pessoas não querem saber o que o Gustavo Machado está falando, elas não querem saber de dados, elas não querem saber de ciência, não querem saber de história, elas não querem saber de nada disso. Não estou falando
que o Gustavo não esteja errado. Não, ele é bom dar aula, é bom explicar ali. Você tem que explicar, mas aproveita esse gancho e alfineta de volta, contra-ataca de volta, põe o dedo na cara. Graças a esses marxistas, não estou generalizando, debatedores de mesa cash, os MBLs, os Adrilles, Engenheiro Léo, os Miorins da vida ganharam vida e serão eleitos. Verdadeiros fachos, cabeça de vento, doidinhos de bairro. Adrilles é um deles. Adrilles é um pseudo-intelectual, ele não é um intelectual. Diz lá que leu todos os livros da escola de Frankfurt, marxista. E aí? E o cara é o, sabe? Comunista não tem que dar aulas o tempo todo e ficar falando fofinho, né? E ser pacifista. Tem que botar, apontar o que eles são, humilhar ideologicamente, chamar retoricamente, chamar pelo que esses caras são. Que eles são fachos, bolsonaristas. E é demagogia pura, hipocrisia pura, os caras vêm falar que está acontecendo uma ditadura. Que os caras invertem, botando o Gustavo Machado como opressor. E não como um cara que é antigolpista. Quem é golpista é o Adrilles. Quem está apoiando essa saga do Trump para querer ferrar com o Brasil, né? É o Adrilles. Quem está traindo é o Adrilles. Quem falava discurso anti-vacina lá na época da Jovem Pan, 4 anos, um discurso que matou muita gente, foi o Adrilles. Então, o primeiro erro do Gustavo, ele não estuda o oponente. Tem que saber dos podres do oponente, né? Depois você estuda o que vai ser debatido, o conteúdo intelectual, ideológico, etc. Né? Agora, se você quer debater com uma pessoa e ela começa a te atacar ad hominem, grita na sua cara, te xinga, faz tudo e você não sabe de nenhum podre dela, eu ainda temo que o Gustavo Machado até sabe quem é o Adrilles, quem foi o Adrilles no passado, o que ele fez, mas ele tem medo de falar qualquer coisa, porque ele tem medo de processo. Na minha opinião, isso é covarde. Isso é muito acovardado. Isso é muito covarde. Você não pode falar que você é o tal, que você é o galáctico dos debates e tal, e que tem conhecimento, sabedoria, e não consegue refutar um Adrilles, cara, da vida. O Adrilles, gente, é peixe pequeno. Sabe, o Gustavo tinha que mandar o papo reto, falar a linguagem do povo. Esses marxistas não têm coragem de escolher debatedores sérios. O debate queria ser grande, não necessariamente sério, né? Pelo contrário, quinta série total, né? Baixo nível, doidinho de bairro, seria o Alan dos Santos. Alan dos Santos é um peixe grande da extrema-direita. E esse debate não aconteceu. E parece que o Gustavo Machado só é capaz de debater com Miorim, Engenheiro Léo, Adrilles, esses bolsonaristas doidinhos de bairro, né? Como é que é o nome daquele maluco? Paulo Cogos. Essa galera aí. Parece que os oponentes do Gustavo Machado têm que terminar aí. Esse é o nível. Ele não pode subir o nível, sabe? E aí fica fácil. Se você é um jogador de ping-pong e fica tirando onda e só joga com gente pé rapado, que é amador, que não é profissional, e você fica tirando uma de profissional, de professor, cara, o Adrilles é um imbecil. O Adrilles não é um intelectual. Entendeu? E fica lá o Gustavo Machado dando aula, e me parece que essa galera pequena burguesa, essa esquerda pequena burguesa, limpinha, cheirosa, gratiluz, ela tem admiração pela pessoa que está falando, educadamente, que está sendo oprimida, que não responde com, sabe, que está lá meditando, sendo zen. Olha só, em alguns momentos,
o Adriles mentiu. Aliás, o Adriles mentiu o tempo todo. Gustavo Machado podia chegar e falar: meu irmão, você é um mentiroso. Primeira coisa, você é um mentiroso quanto mais. Você é um mitômano. Você é um desonesto intelectual. O que o Adriles fez no debate todo com Gustavo Machado foi desonestidade intelectual. Imagina o Julian Lemos estando ali debatendo com o Adriles. Ele ia enfiar o dedo na cara do Adriles. Ia chamar pelo que esses caras são. É isso que falta para o Gustavo Machado. Não estou tirando, não estou minimizando o Gustavo Machado. Tá? O Adriles mentiu dizendo que todo mundo leu, o Adriles mentiu dizendo que leu todos os autores marxistas, mas ele não entendeu. Né? Não entendeu. Por quê? Porque na hora, o que o Gustavo Machado deveria fazer, o público fez. Na hora do público lançar suas perguntas, a pergunta do público, né? E cada debatedor responder, botaram o Adriles na parede. Isso que o Gustavo não fez. Entende? Falou: bicho, se você leu todos os marxistas, me explica aí o que é desenvolvimento... o que é desenvolvimento desigual e combinado. E qual autor marxista que escreveu isso? Que falou sobre isso? Ele falou: não sei. Não sei. Então, o público fez o que o Gustavo não fez. Em outro momento, o Adriles deu o showzinho, gritou na cara dele, falando que o Gustavo era um sociopata, era um eu não posso falar aqui, que estava querendo que as velhinhas do 8 de janeiro queria apodrecer na cadeia, né? E o Gustavo Machado deu o showzinho dele. Eu gostei desse lance. O único momento que o Gustavo Machado confrontou o Adriles, quando ele falou: eu quero que apodreça mesmo. Ele bocejou assim, aquele bocejo de nervoso, né? Porque o Adriles levantou a voz e tal, e o Gustavo às vezes deu uma tela azul, né? Ficou meio... Né? O episódio do 8 de janeiro, o Adriles falando, defendendo a mulher do batom, as velhinhas e tal. Mais uma vez, quem refutou o Adriles foi o público, não foi o Gustavo Machado. O público chegou lá e falou: olha, tem a estatística aqui, os dados, né, revelados que a maioria do 8 de janeiro eram homens de 40 a 45 anos de idade. Não eram velhinhas com Bíblia na mão, com batom, etc. Né? Foi aí que o Gustavo mandou bem, o público mandou bem. Então, aí ele pegou isso e falou: não, eu quero que apodreça na cadeia. Por quê? Porque eu sou antigolpista. Né? Você, Adriles, é um golpista. Ele poderia muito bem ter falado isso. O que acontece com o Gustavo Machado? Pô, tu quer descer pro play? Não quer brincar? Não desça pro play, bicho. Só isso. Então, quem desmascarou o Adriles não foi o Gustavo, foi mais uma vez o público. Entende? Aí teve um momento ali que o Adriles estava falando de marxismo cultural. Uma coisa aqui que eu ia falar. Apareceu também um debate bem esquematizado. Parecia que o Adriles iria confrontar o Gustavo Machado e o Gustavo Machado tinha que ficar na defensiva o tempo todo. Foi isso que aconteceu. Quem sempre atacou nas ideias foi o Adriles. Aí ele veio com mais uma, marxismo cultural. Aí ele falou que marxismo cultural é woke, é da escola de Frankfurt, é feminismo, identitarismo, defesa de LGBT, Erika Hilton, etc. Cadê Marx? O que Marx tem a ver com isso, porra? Desde quando marxismo cultural é isso, cara? O que isso tem a ver com o que Marx escreveu, com a obra do Marx, do Karl Marx? Aí, de novo, a gente zera e entra naquele assunto doutrinação marxista na escola. Porra, a gente não tinha virado essa página, bicho. Para que serve esses debates? Entende?
Eles zeram o tempo todo. Restart, dá um restart. Leva uma aula, limpa aquilo ali da cachola e continua com... Porque é o trabalho dos caras, irmão. É o trabalho dos caras. Mentiu, falando que a escola só ensina marxismo. Então, mentiu. Nem mal faculdade faz isso, nem faculdade faz isso. O Adrilles sabe disso. Muita gente já deve ter desmascarado o Adrilles. E ele continua nisso, porque é o trabalho dele. Desculpa, cara, se você leu autores de Marx, primeiro que Escola de Frankfurt não são os representantes do marxismo, para começar. Né? Eles eram analistas do marxismo. Eles eram críticos analistas do marxismo. Nem marxistas eles eram. Né? E aí, pô, mistura woke, cara, agenda woke, coisa que a direita inventou, que a esquerda burguesa importou dos Estados Unidos, da direita dos Estados Unidos, né? E acabando com a esquerda raiz, o identitarismo acabando, né? Aí mistura negócio de LGBT, Erika Hilton e tal, identitarismo, feminismo, e fala que isso é marxismo. Vem de Marx. O que Marx tem a ver com isso? E o Gustavo Machado não é capaz de refutar uma porra dessa. Falar, Adrilles, você é um doidinho de barro, Adrilles, você é um cara que vive de falácia. Você contou falácia, decora jargões o tempo todo e não consegue provar, não fala A com B, lé com cré. É um doidinho de bairro que fala coisas sem sentido, porra. Por que o Gustavo não fala isso, cara? Não, ele fica pensando aonde... Porque na cabeça do Gustavo, as pessoas vão amar ele quando ele dá aula, quando ele ir no campo das ideias e falar, olha, por obséquio, Adrilles, senhor Adrilles, não é assim. Tô brincando, eu tô exagerando, tô forçando a barra, mas, cara, eu sei que o Gustavo tava com ódio do Adrilles. Eu sei, eu vi ali. É o jeito é o método do Gustavo, beleza. A minha única crítica é essa, sabe? Eu não estou falando que o Gustavo mandou mal no debate, que o Gustavo não refutou o Adrilles, não estou dizendo isso. Estou falando que o método, sabe, faz falta. É isso que eu estou dizendo. Aí teve o momento das facções, mais uma vez o Adrilles impondo a pauta, mais uma vez o Adrilles pautando o debate. E o Gustavo tinha que responder e ficar na defensiva. Né? Os ataques do Adrilles, ele que apoia as facções, né? Ser considerado terrorista e tal. E o Gustavo caiu na conversa, olha a resposta do Gustavo, dizendo que a Colômbia, terminou falando que a Colômbia sim é o maior país traficante da América Latina. Mas não é isso. Não se trata de facções, não se trata de... É outra coisa, cara. E o Gustavo não soube responder. Tem que mandar o papo reto, cara. Os interesses são outros, que eu não posso falar aqui, vocês sabem muito bem. Classificar como terror já é no âmbito da CIA, é outra coisa, e isso não tem nada a ver com combater facções e combater o tráfico de drogas e por aí vai, e o crime organizado. Pelo contrário, não tem nada a ver com isso. E nem isso Gustavo Machado foi capaz de responder. É só você pegar as guerras, só você pegar o que faz, né, o imperialismo, esse movimento todo. Quando o Gustavo falou das senhoras apodrecendo na cadeia, fez aquela carinha de, sabe, de coringa e tal, o Adrilles falou, tá vendo? Tá vendo? Isso aí é o socialismo. Isso aí é o comunismo. Você quer as velhinhas. Você quer fazer coisa ruim. Coisa não sei o quê, com senhorinhas, de idade, não sei o quê. Aí vem o Rodrigão lá do MesaCast e falou, é mesmo? E o Gustavo, e a Débora do Batom? Cara, o Gustavo ficou branco. Ele parou, ficou assim, paralisado.
Então, assim, claro que dá uma tensão na hora, é muito fácil a gente falar aqui de fora, né? Não é fácil, não é fácil absorver, ouvir, falar, ter responsabilidade no que você vai falar, calcular tudo isso ao mesmo tempo, sabe? Não é fácil refutar, debater. É fácil a gente falar daqui, sentado numa cadeira, falando sozinho para uma câmera. Mas ali na hora o bicho pega é outra coisa. Eu sei disso. Mas os caras estão acostumados. Você se acostuma. Você pega o jeito fácil. No começo você fica sem jeito, no começo você deixa escapar muita coisa, mas depois você entra no jogo. Eu sei que o jogo emocional, ele afeta a pessoa. Quando o Gustavo resolveu fazer o show dele de forma passiva, light, né, dizendo baixinho, olha, eu quero que elas apodreçam na cadeia. Essa é a lacrada do cara. Isso pega no lance emocional, né? O cara fica tenso. Então, assim, tem esse medo de levar processo, tem medo de falar, do que ele pode falar, do que ele não deve falar. Agora, a minha questão não é essa. A minha questão é que realmente o Gustavo Machado, ele blindou o Adrilles. Ele de nenhum momento alfinetou o Adrilles, em nenhum momento mostrou quem o Adrilles é, mostrou os podres do Adrilles, o que o Adrilles defende, o que o Adrilles representa, o bolsonarismo, o olavismo. Pô, o cara falando de ditadura militar, falando da ditadura do judiciário, e o cara fala que isso é torto, né? Não posso falar aqui. E, pô, e ditadura 64? O Gustavo poderia ter pego isso, né? Quem é você para falar de ditadura do judiciário? Você é um cara que zombou da da Miriam Leitão, o negócio da cobra, ela que foi, né, durante a ditadura militar, zombou de várias pessoas. O Adrilles zombava de pessoas, falava que era só uma gripezinha na época da pandemia, na Jovem Pan passou 4 anos. Por que o Gustavo não falou sobre isso? Dizendo que o Lula não ia subir a rampa, com discurso golpista e com discurso contra vacinas na época. Total, ele era total contra isolamento, né? Medidas preventivas contra o vírus. O Adrilles era total, o Adrilles era o papagaio do Bolsonaro. Vamos infectar todo mundo, é isso aí. Por que não usa isso, meu Deus do céu? Então, assim, o Alan dos Santos, né, que é um extremista, que é uma coisa, ia ser a mesma coisa. O método do Gustavo é esse, e para mim é nulo. Para mim é nulo. Para mim é nulo. Existem 2 tipos de debate: intelectual e um debate onde os dois aprendem, um aprendem com o outro. Isso é o debate mais sofisticado. O debate, o outro tipo de debate é esse, é o de quem grita mais, de quem ataca ad hominem mais, de quem mente mais, de quem grita, de quem ofende, né, de quem rotula, né, de quem alfineta, de quem fica trazendo inverdades, fake news e acha e fica gritando que está ganhando debate, estilo MBL. É isso, cara. Então, assim, já que é de briga de retórica, pô, aproveita, irmão. Então, assim, melhor não ter debate. Quando botar um Gustavo Machado contra um cara desses doidinhos de bairro bolsonarista, eu sei que o Gustavo Machado vai, mais uma vez, ser um cara pacifista, vai baixar a cabeça e vai tentar dar aula e vai achar o máximo, o cara mais fodão do mundo, porque ele não xingou, porque ele não levantou o tom da voz, porque ele não caiu na pilha, porque ele não sabe das provocações. E não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. Isso não é teste de conduta para o BOP, sabe? De controle emocional. Não é isso. Você tem que usar da mesma coisa, da mesma arma. Você tem que... Não é arma, você tem que mostrar quem que os caras são, bicho. Porque daí, se você sempre ficar na passividade, você nunca vai combater o bolsonarismo. Você nunca vai calar, nunca vai calar o opositor.
Você sempre vai deixar ele na zona confortável dele, para ele poder te atacar, entende? Então eu fico na dúvida aqui, se Gustavo Machado é esse intelectual que vocês falam tanto que é, por que ele não faz um debate intelectual e não chamar esses doidinhos de bairro? Só fica essa minha pergunta. Parece que ele não tem condições. É o que está ocorrendo. Parece que ele não tem condições. Só isso. Chamem a galera da extrema-direita lá da política institucional, começando com Nicolas Ferreira, e dali para cima. Ou chamem pessoas intelectuais da direita, né? E façam um debate intelectual. Pronto. Agora, o que fica ridículo é você chamar pessoas amadoras, doidinho de bairro, que ficam xingando, atacando, enquanto você fica dando aulinha para dizer que é o máximo, que é o fodão. Entendeu? É isso, você não está combatendo nada, absolutamente nada. Nada.